Nessa noite eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. E nós vamos ler dos versículos de 1 a 6 nesse momento. Josué, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: prevaricar significa pecar, descumprir a lei, fraquejar, tá certo? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Vamos orar mais uma vez? Vamos baixar nossas cabeças. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pela chance de estar nessa noite aqui com os meus irmãos. Eu te peço, ó Deus, que apesar da minha inexperiência, apesar das minhas limitações, dos meus pecados, que o Senhor me use nessa noite para falar com cada um dos meus irmãos aqui presente. Move, ó Deus, o Teu Espírito ao nosso redor. Nos ilumina o nosso coração e a nossa mente, para que a palavra que for plantada nessa noite gere frutos santos e eternos, ó Deus, em nossas vidas e na vida de quem está perto de nós. Abençoa a igreja de São Martim e abençoa, ó Deus, o pastor Adilson em sua pregação na igreja de Vitória nessa noite também. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, estamos aqui no livro de Josué. Saímos do período dos 40 anos no deserto. O povo saiu do Egito, passou 40 anos peregrinando pelo deserto, e essa fase acabou, o período do êxodo acabou. Nesse momento agora, o povo de Deus está prestes a entrar na terra prometida. Finalmente chegou a hora de entrar em Canaã. O problema é que Canaã não estava vazia. A terra estava ocupada, o povo precisava conquistar aquela terra. E a história que a gente leu agora, a história dessa batalha de Ai, é a segunda guerra que o povo vai travar lá em Canaã. A primeira guerra, quando eles atravessam o Rio Jordão, é contra a cidade de Jericó. E certamente todos vocês conhecem muito bem a história de Jericó, mas caso algum de vocês não conheça, alguma das crianças ou alguém esteja nos visitando essa noite, eu vou contar para você bem rapidinho como é que aconteceu essa batalha de Jericó. O povo chegou lá e Jericó tinha uma questão importante. Ela era cercada por uma muralha muito grande, muito alta, intransponível. Então Deus chama Josué, o novo líder do povo. Moisés cumpriu o seu ministério, faleceu, e Deus levanta para cuidar do seu povo e liderar o seu povo, Josué. Então Deus chama Josué e diz: Josué, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dar uma volta em torno dessa muralha durante 6 dias, uma vez por dia. Junte todo o povo e vocês vão dar uma volta nessa muralha. No 7º dia, você vai juntar o povo e no lugar de dar uma volta, vocês vão dar 7 voltas. No 7º dia, 7 voltas. Era um momento de guerra, mas a procissão que eles faziam parecia um momento solene. Todo o povo andava atrás da Arca da Aliança em silêncio. Só se tocavam as trombetas.
Mas no 7º dia, depois da 7ª volta, o Senhor disse a Josué: diga ao povo que 7 anciãos, 7 sacerdotes vão tocar 7 trombetas, e nessa hora todo o povo vai gritar, e nesse momento as muralhas de Jericó vão cair diante de vocês. Foi isso que o Senhor ordenou, e foi isso que aconteceu. Quando a gente pensa nessas trombetas, às vezes a gente imagina aquelas trombetas do anjo, aquela trombeta dourada, mas as trombetas que os sacerdotes tocavam aqui eram as trombetas feitas de chifre de carneiro, que o povo de Deus, os judeus, chamam de shofar. Não era aquela trombeta dourada, não, era uma trombeta de chifre de carneiro. Então as 7 trombetas tocaram, o povo gritou e a muralha caiu. Mas o que é que acontece aqui? O Senhor deu essas instruções, disse ao povo: é assim que vocês vão fazer. Mas o Senhor também deu a eles uma proibição. O Senhor disse assim: olha, vocês vão fazer isso, a muralha vai cair. Mas quando a muralha cair, ninguém pegue nada. Destruam tudo em Jericó, porque tudo aqui está contaminado. Destruam tudo, não peguem nada. E o povo ouviu, Josué explicou isso a todo o povo, e as coisas aconteceram como Deus falou, de fato. Em Josué 6, a gente leu o capítulo 7. Em Josué 6 é que conta pra gente essa história de Jericó. E aí eu queria ler para vocês um pedacinho aqui desse momento em que Deus explica para o povo o que é que eles precisam fazer. E ele diz assim, capítulo 6, versículos de 17 a 21. Porém a cidade... Aqui a partir do 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro, vocês vão pegar para consagrar ao Senhor, e irão para o seu tesouro. O versículo 20 diz para a gente assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonito da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos quanto velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Meus irmãos, era o juízo do Senhor se cumprindo contra a cidade de Jericó. E a ira de Deus, ela nunca é arbitrária ou caprichosa. Deus só age dessa forma, Ele só pune um povo dessa maneira em resposta ao pecado daquele povo. Para impedir que o mal que está acontecendo naquele lugar, naquela cidade, não se prolifere. Que as pessoas não aprendam a viver daquela mesma forma. A ira de Deus vem com esse propósito, de mostrar o seu próprio juízo e de impedir que esse mal cresça e se espalhe. Mas mesmo em meio ao juízo de Deus, a gente vê nesse relato que a gente leu agora a graça de Deus. Em meio a todo juízo, o Senhor mostra a sua graça com Raabe. Ele diz a Josué: não esqueça de Raabe. Raabe obedeceu. Raabe cuidou e guardou e escondeu os espias que a gente enviou. Ela confiou em mim, Raabe teve fé. Então guarda ela, protege Raabe, protege a família dela. Mas o resto do povo, destruam todos, porque de fato eles precisam conhecer o meu juízo. Assim o Senhor falou, assim se cumpriu. As instruções foram dadas por Deus, o povo respondeu em obediência e tudo se cumpriu da forma devida.
O problema, meus irmãos, é que às vezes, quando as coisas começam a dar certo na vida da gente, e existe uma frasinha que diz isso, né? Macalmo nunca fez bom marinheiro. E às vezes, como aconteceu aqui nessa história, na nossa vida acontece a mesma coisa. As coisas começam a dar certo e a gente começa a prosperar e coisas boas vão acontecendo e a gente tende a parar de olhar para Deus. Quando a gente precisa muito de alguma coisa, a gente vai, a gente ora, a gente pede. E às vezes, quando a gente consegue aquilo que a gente tanto queria, a nossa oração diminui, o nosso fervor diminui e a gente começa a viver confiando no próprio braço, confiando na nossa própria percepção das coisas, no nosso próprio entendimento. E foi isso que aconteceu com o povo de Deus aqui. Eles venceram aquela primeira batalha, uma batalha muito difícil, mas eles conseguiram, derrotaram Jericó, derrotaram a muralha e tudo, nada sobrou. Eles venceram com grande facilidade porque o Senhor era com eles. Mas então a gente vai para a segunda batalha, a batalha que a gente começou essa pregação lendo, contra a cidade de Ai. E aí o que é que eles fazem? Eles olham para aquele momento, olham para aquela cidade e disseram: oxe, a gente venceu Jericó, aí vai ser muito fácil, aí tem pouca gente. Eles não consultaram o Senhor em momento nenhum. O pessoal, assim como espiou a cidade de Canaã, espiou Ai. E as pessoas voltaram e disseram: Josué, manda um pouquinho de gente, vai ser fácil, muito tranquilo, manda uns 2.000 homens, 3.000 homens, não cansa o povo não, que a gente vai conseguir muito fácil. Mas não consultaram o Senhor, não foram no nome do Deus vivo, que de fato deu a vitória a eles na cidade de Jericó. Eles foram por conta própria. E uma vez que eles não quiseram envolver o Senhor nessa batalha, o Senhor atendeu o desejo do coração deles. Vocês querem ir sem mim? Vocês vão sem mim. E o povo foi e perdeu a batalha de uma forma terrível. A Bíblia diz para a gente que eles deram as costas. Quando a gente vai enfrentar alguém numa batalha, a gente vai de frente, a gente enfrenta. Se a gente deu as costas, isso significa que a gente fugiu. Vê que vergonha para o povo de Deus. Ir para uma batalha que eles estavam se vangloriando e dizendo: oxe, muito fácil, a gente vai ganhar num instante. E eles saem fugidos. Que vergonha para o povo de Deus. Confiar na própria capacidade, não considerar o conselho divino, e tudo vai por água abaixo. Mas não foi só a presunção de Israel que trouxe a derrota para eles. Eu falei para vocês que as observações de Deus, as instruções do Senhor para Josué em relação a Jericó foi: destrua tudo, não peguem nada. Mas teve um homem que pegou em Jericó o que ele não devia. E o nome desse homem era Acã. E é sobre esse homem, é essa história que eu quero conversar com vocês hoje, porque a gente tem muito que aprender com ela. No capítulo 7 é o capítulo que a gente vai conhecer Acã. Diz assim o versículo 1 que a gente leu no começo da pregação: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Meus irmãos, todos nós somos pecadores. Não tem dúvida quanto a isso. Mesmo depois que nós fomos salvos pelo nosso Deus, nós continuamos sendo pecadores. Nós continuamos precisando do nosso Deus, precisando ser ensinados, exortados, confrontados, disciplinados. A gente precisa disso. Continuar sendo lembrado de quem Deus é e de quem nós somos. Então a gente não pode esquecer disso. E a gente não pode sair excluindo do nosso meio qualquer pessoa que peca. Porque se a gente fizesse isso: minha irmã aqui pecou, então vamos afastar ela, vamos tirar ela da igreja. Porque se fosse assim, nenhum de nós ficaria. Não sobraria ninguém dentro da igreja. Porque todos nós continuamos sendo pecadores. Mas tem uma outra frase que diz que a laranja podre apodrece o cesto. Existe diferença
entre pecar e viver em pecado. Existe diferença entre cair e nunca ter se levantado. Existe diferença entre ter fé e ser só religioso. E às vezes, muitas vezes, no meio do povo de Deus, tem uma laranja podre dessa. Um homem, uma mulher, ou vários homens e várias mulheres que estão ali no meio do povo de Deus, contaminando o povo, fazendo fofoca, criando divisão dentro da igreja, pecando diante do Senhor, quebrando a aliança que o Senhor nos deu, dando mau testemunho da palavra de Deus para as pessoas lá fora. E Acã era uma pessoa dessa. O Senhor conhecia o coração de Acã. E existem de fato pessoas, e a gente foi como eu falei, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode sair julgando qualquer pessoa que peca e dizendo, não ando mais com essa pessoa, vou excluir essa pessoa. A gente tem que ter uma sabedoria divina para entender de fato quem é um filho de Deus e quem não é. E a partir disso, sim, tomar algumas decisões. Existem relacionamentos, meus irmãos, que a gente de fato precisa se afastar. Pessoas de quem a gente precisa abrir mão. Pessoas que contaminam a gente mais do que a gente consegue abençoá-la. E a gente tem que ter essa sabedoria. Que às vezes a gente está aqui no banco da igreja. E aí a pessoa reclama do pastor, reclama do presbítero, reclama do diácono, reclama do culto, reclama do grupo de louvor. E isso vai afetando o nosso coração. Vai mexendo com a nossa mente, vai fazendo com que de fato a gente perca a sensibilidade para quem Deus é de fato, pelo motivo do qual nós estamos aqui. E a gente vai se contaminando, se intoxicando com essas palavras, com essas mentiras. Então a gente precisa reconhecer essas coisas. Como o Senhor disse a Josué aqui, tem alguém no meio de vocês que não está fazendo bem para o povo e que trará consequências para o meu Deus. E a regra é muito simples. A gente não tem a opção de não conviver joio e trigo. A gente não tem a opção de não conviver com os incrédulos lá fora. A gente foi chamado para isso. A gente precisa falar para o mundo quem Deus é, assim como um dia falaram para a gente. A gente precisa conviver com os pagãos, com os pecadores de todos os tipos, independente de qual seja o pecado deles. A gente precisa fazer isso, para poder alcançá-los, para poder falar para eles as verdades que o Senhor colocou no nosso coração. Mas a gente não pode se deixar influenciar. O nosso Deus é santo, e nós precisamos mostrar essa santidade para as pessoas lá fora. Então, se você está caminhando com alguém, se relacionando com alguém que está afastando você do Senhor, que não está permitindo que você cresça em santidade, cresça em conhecimento da palavra, talvez, meu irmão, seja o momento de dar 2 passos para trás, de pensar, talvez eu não devo estar nesse relacionamento, nesse namoro, nessa amizade, talvez eu precise de fato me afastar, porque eu não estou conseguindo abençoar essa pessoa, eu estou sendo mais afetado e mais contaminado do que o contrário. Então vamos guardar isso no coração, ter essa sabedoria, porque, como eu falei, o Senhor conhecia os pecados de Acã, conhecia o coração do Acã, e era tudo muito claro, a regra do Senhor era muito clara: matem todos, destruam tudo, não peguem nada. Não tinha uma área cinzenta, não tinha como ter dúvida, o Senhor foi muito claro, Ele revelou de uma forma muito específica a sua vontade para aquele momento. E o pecado de um homem afetou todo o povo. E você pode pensar assim, que injustiça. O pessoal foi lá, deu as voltas em Jericó, gritou, atacou, não pegou nada, destruiu tudo, e aí porque Acã pegou, todo mundo foi condenado? Sim, meus irmãos, porque a gente não pode esquecer que a intenção e a vontade do nosso Deus, para nós, para os seus filhos, é que nós sejamos um único povo. O povo de Deus seria distribuído aqui em tribos, 12 tribos, mas eles ainda eram um único povo. A alegria de um, a vitória de um é a vitória de todos nós. Quando um irmão nosso consegue um emprego que ele tanto precisava, todos nós nos alegramos com ele e sorrimos com aquele que sorri. Da mesma forma, quando um irmão nosso passa por uma perda muito grande, por uma provação muito grande, é função nossa, enquanto corpo daquele membro, daquele indivíduo, chorar com ele,
chorar com os que choram, como a Bíblia nos diz para fazer, ou pelo menos era isso que a gente deveria estar fazendo, ter a noção de que nós somos uma família, um corpo, e era isso que o Senhor estava ensinando aqui. Um pecou, e isso vai afetar todo mundo, porque vocês são um corpo só. Assim como era no Antigo Testamento, Israel era uma só nação com muitas tribos, no Novo Testamento, nos nossos dias agora, a igreja de Deus é uma só. É a igreja de São Martim, a igreja da Encruzilhada, das Graças, de Porto de Galinhas, é um povo só. A gente precisa cuidar uns dos outros, se importar de fato uns com os outros, exortar, crescer junto, porque a perda de um é a perda de todos nós. Quando um membro sai de uma igreja, abandona o evangelho, todos nós perdemos enquanto povo de Deus. O D.A. Carson, ele nos explica no comentário dele sobre o livro de Josué o seguinte: o conceito de solidariedade nacional, a ideia de que os atos de um indivíduo afetam um grupo inteiro, ilumina outras passagens das Escrituras e é o fundamento para a doutrina do pecado original da humanidade em Adão, porque foi isso que aconteceu. O pecado de Adão trouxe consequência para todos nós. E o D.A. Carson, ele continua dizendo assim: e para a justificação dos santos por meio de um, Jesus Cristo. É o mesmo princípio, é o mesmo preceito aqui. Assim como o pecado de Adão afetou toda a humanidade, o pecado de Acã aqui afetava todo o povo. E Paulo, ele fala sobre isso para nós em Romanos 5, versículo 8. Paulo diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Deus queria a unidade do seu povo, queria que eles entendessem que eles eram um só corpo. E não se enganem, cada um de nós responde pelos seus próprios pecados. Eu vou responder pelos meus, presbítero Lucas pelo dele, pastor Adilson pelos dele, cada um de nós responderá pelos seus próprios pecados diante do Senhor, tá? Mas a gente não pode esquecer que os nossos pecados, eles sempre terão consequências, diretas ou indiretas, para quem está perto de nós. Nossos pecados não vão só trazer consequências para nós, não vão afetar só a nossa vida, ele sempre vai trazer consequências para quem está perto, sejam elas consequências diretas ou não. Nós não podemos fugir disso, e Acã também não pôde fugir disso. Após a derrota, e um contraste terrível, eles tinham acabado de ter uma vitória tão gloriosa, tão magnífica, e agora tinham uma derrota tão vergonhosa nas mãos, diante de um povo que eles mesmos disseram que era tão pequeno. Então, nesse momento, Josué e os anciãos entendem que tem alguma coisa errada. Como é que a gente venceu Jericó e não conseguiu vencer Ai? Tem alguma coisa errada. O que foi que aconteceu? Onde foi que a gente errou? Então eles se juntam e nos versículos de 7 a 15 a gente vê o seguinte: disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. E o Senhor responde: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver,
porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. O que é que Deus está dizendo aqui? Josué perguntou: Deus, o que foi que aconteceu? Por que a gente perdeu a guerra? O Senhor trouxe a gente até aqui para a gente perder? Não está certo, o que é que está acontecendo? E o Senhor diz: o povo pecou. Eu disse que não era para pegar nada, e o povo pecou. Então agora, Josué, junte o povo, e eu vou apontar quem foi que fez isso. E o Senhor foi afunilando. Ele começa dizendo: primeiro eu vou dizer quem foi a tribo, depois eu vou dizer quem foi a família, depois eu vou dizer quem foi a casa, e depois eu vou dizer quem foi o homem. A Bíblia diz para a gente que eles vão lançar sortes. Para a gente, às vezes, é um conceito estranho, né? Lançar sortes, parece uma coisa mística, uma coisa estranha, mas naquela época, os sacerdotes faziam isso. Eles usavam duas pedrinhas, o Urim e o Tumim. E essas pedrinhas iam dizendo para eles se era aquela tribo ou não, se era aquela pessoa ou não, e eles iam lançando essas sortes, e isso era uma ordem do próprio Deus, de revelar a sua vontade dessa maneira. E algumas passagens da Bíblia, meus irmãos, a gente lê e a gente faz: poxa, por que essa passagem está aqui? Às vezes a gente lê, por exemplo, uma genealogia, aí tem um monte de uns nomes bem difíceis que ninguém entende. E esse primeiro versículo do capítulo 7, ele é mais ou menos isso, né? Quando a gente lê assim: Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera. Aí você pensa: poxa, para que tanto nome? Mas por que ele só não disse Acã e pronto? E o motivo para a gente pode passar despercebido, mas é exatamente esse aqui. O nosso Deus está dizendo para o povo: eu não me enganei. Eu sei exatamente quem foi o homem. Eu sei quem foi a tribo, eu sei quem foi a família, eu sei quem foi a casa. Eu sei quem pegou. Eu vejo tudo e eu sei quem pegou. E é por isso que a Bíblia descreve para a gente aqui, parte por parte dessa revelação, o próprio Deus dizendo, e ele vai dizer para a gente, que foi a tribo de Judá, a família dos Zeraitas, porque Zera era o bisavô de Acã. Na casa de Zabdi, Zabdi era o avô de Acã. E dentro dessa casa ele disse: na casa de Zabdi, o homem que pegou o que não deveria foi Acã. Foi Acã. E agora, encurralado, não tinha mais o que fazer, ele se apresenta diante de Josué e ele diz o seguinte: respondeu Acã a Josué e disse, versículo 20: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Mas no capítulo 6 que a gente leu, o Senhor disse: destruam tudo, não peguem nada. E ele fez uma ressalva: o que for ouro, o que for prata, o que for bronze e o que for ferro, vocês podem pegar, mas vocês vão pegar para mim, para o meu tesouro. Então vê só que coisa séria aconteceu aqui. Acã não só desobedeceu e pegou a prata, o ouro e a capa babilônica. Acã roubou do Senhor. Eles iam pegar o ouro e a prata para o tesouro do nosso Deus. Acã pegou a prata e o ouro do Deus dele. Ele roubou o próprio Deus. E isso é uma coisa muito séria. Não podia passar despercebido, não podia ficar impune. E ver outra coisa, meus irmãos, que coisa séria. A Bíblia diz para a gente que Acã pegou a prata e o ouro, e ele pegou uma capa babilônica. Vê como o coração do homem é. Uma capa babilônica era algo que Acã nem ia poder usar. Qualquer pessoa que visse ele usando aquela capa ia dizer: oxente, Acã, que capa é essa? Tu pegou essa capa onde? Essa capa não é do povo da gente. Vê que coisa horrível. Acã roubou o Senhor e pecou contra o nosso Deus por causa de uma coisa que ele não ia nem poder usar. Que a ganância faz isso com o coração da gente, cega a gente.
A gente quer tanto uma coisa que a gente não pensa em mais nada, a gente vai atrás daquilo e faz o que tiver que fazer para conseguir aquilo que a gente quer. E Acã desonra o Senhor de forma terrível. E ele reconhece isso. Mas vê um outro detalhe importante aqui. O que Acã fala quando ele é pego, ele diz assim: eu vi, eu cobicei e eu peguei para mim. Mas, meus irmãos, não existe nada de novo debaixo do céu. E não é a primeira vez na Bíblia que a gente vê isso acontecendo. Lá em Gênesis, no Éden, Eva também viu uma coisa que ela não podia ter. Cobiçou aquela coisa e pegou aquela coisa. É a história do pecado se repetindo na história da humanidade. E não só Eva, o rei Davi também estava lá no seu palácio, olhou para baixo e viu algo, e cobiçou, e tomou para si Batseba, alguém que Davi não podia ter. E a história só se repete. Eva, Davi, Acã. Mas a gente precisa ter muito cuidado, meus irmãos, para que essa história não se repita na nossa vida. Às vezes a gente quer muito uma coisa, às vezes a gente tem um sonho muito grande, mas não coloca isso diante do Senhor. Não é aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, mas a gente quer tanto aquilo, a gente deseja tanto aquilo, que a gente só pensa naquilo e a gente faz o que tiver que fazer, passa por cima de quem tiver que passar para conseguir o que a gente quer. E a história do pecado vai se repetindo, geração após geração, história após história. Assim como aconteceu no Éden, aconteceu com Davi e agora está acontecendo com Acã. Mas da mesma forma que aconteceu com Eva, aconteceu com Davi, agora o Senhor revela e traz para a luz o que Acã fez escondido. Versículos 24 a 26 diz assim para a gente: então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa e a barra de ouro, e os seus filhos, suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Meus irmãos, morrer apedrejado é um juízo muito duro, mas é verdade, porque o pecado de Acã foi muito grande, foi muito terrível. Roubar o próprio Deus, meu Deus, que coisa horrível. E o Deus foi tão claro, foi tão bom com Acã, com todo o povo. Destruíram Jericó com tanta facilidade, chegaram na terra prometida, iam conquistar aquela terra toda. Por que Acã precisava de uma capa, uma barra de ouro, perto do que Deus daria a eles? O que era uma capa, o que era uma barra de ouro? E de novo, mais uma vez a gente vê aqui, diante do juízo de Deus, a graça de Deus, de mostrar ao povo que esse pecado, que esse mal não pode se proliferar, que a gente não pode quebrar a aliança de Deus e ficar impune. O Senhor mais uma vez está tentando manter fiel o seu próprio povo, porque se Acã continuasse naquele meio, ele ia começar a contaminar outras pessoas, ele ia continuar pecando, tentando esconder os seus rastros, esconder o seu pecado e afetando outras pessoas, levando outras pessoas a viverem da mesma forma que ele. E mais uma vez o Senhor destrói o pecado do meio do seu povo, para que o povo não se contamine e para que esse mal não se prolifere. Meus irmãos, diante de tudo que a gente conversou nessa noite, tem 4 lições que eu queria compartilhar com vocês, baseada nessa história de Acã e nessas empreitadas que o povo de Deus teve, tanto em Jericó quanto contra Ai. A primeira lição, meus irmãos, com muito temor e com muito tremor diante de nosso Deus, que eu faço o alerta para vocês que eu tenho feito a mim mesmo: nada está oculto diante do nosso Deus. Nada. Ele é um Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas e nada ficará nas sombras por muito tempo. Tudo será revelado,
tudo virá para a luz. Então, meus irmãos, é mais do que hora de cada um de nós abandonar os pecados que ainda não conseguiu abandonar. A gente precisa deixar isso para trás. A gente precisa se desembaraçar dessas amarras do pecado, arrancar pela raiz e deixar para trás isso que a gente até agora não conseguiu. Talvez a gente tenha aprendido muitas coisas e conseguido melhorar em muitas coisas, mas provavelmente muitos de nós, ou talvez todos nós, ainda tenham áreas da vida que precisam urgentemente ser consertadas. Porque, meu irmão, não se engane, o que você faz em oculto virá para a luz mais cedo ou mais tarde. Não passe pelo que Acã passou, pelo que Davi passou. O Senhor mais uma vez nos exorta nessa noite a nos arrependermos, a acharmos graça em tempo oportuno, a deixarmos para trás o velho homem e de fato nos revestirmos de um novo homem, a sermos mais parecidos com o Filho de Deus, com o próprio Jesus Cristo e não com quem nós éramos. Então, meu irmão, não subestime o poder e a palavra de Deus. Deixe para trás os pecados que precisam ser deixados. Cada um sabe do seu coração diante de Deus. Então, abandone os pecados que você precisa abandonar enquanto ainda há tempo. Em segundo lugar, da mesma forma que o nosso Deus sabe tudo, Ele pode tudo. Ele é onisciente, mas Ele também é onipotente. Então confia, meu irmão, naquelas batalhas que parecem impossíveis para você. Tem um Jericó diante de você com uma muralha muito grande e penetrável que você acha que não vai conseguir, que é impossível para você resolver esse problema. Para o Senhor não é. Se o Senhor quiser, Ele faz assim e a muralha cai. Então não perde a fé. Confia no Senhor, coloca diante dEle, ora pelas coisas que você precisa, pelas batalhas que são grandes demais para você. Diz: Senhor, está difícil demais para mim. Mas para o Senhor não é nada difícil. Então me ajuda a ter fé, me ajuda a entender qual é a Tua vontade, a confiar no Senhor e saber e ter certeza de que o Senhor verdadeiramente pode aquilo que eu não posso. Não se precipitem, meus irmãos, não se desesperem, porque o nosso Deus é maior do que qualquer problema que a gente tenha. Em terceiro lugar, que os tempos de prosperidade, que o macalmo, não nos faça parar de olhar para o Senhor. Está tudo indo muito bem na sua vida, glória a Deus por isso. Mas não tenha uma fé medíocre de só procurar o Senhor, de só se voltar para o Senhor nos tempos de necessidade. Se você está alcançando aquilo que você tanto desejou, se o Senhor está lhe abençoando, glória a Deus por isso. Então, no dia da dificuldade, você pediu ao Senhor. No dia da bênção, agradece o Senhor. Mas continua perto dEle, olhando para Ele, dizendo: Senhor, eu tenho plena convicção de que cada uma dessas bênçãos veio do Senhor. Eu pedi e o Senhor atendeu. E agora que eu consegui, eu vou permanecer aqui do seu lado, em gratidão por tudo que o Senhor fez por mim. Não vira as costas para o Senhor quando as coisas ficarem fáceis. Está conseguindo resolver as coisas? Massa, glória a Deus. Mas não comece a confiar que você está conseguindo alcançar o que você queria pelo seu braço. Porque você pode ter conseguido vencer uma guerra muito difícil, como o povo de Deus conseguiu vencer Jericó. Mas na guerra fácil, foi tudo por água abaixo. Então aquele que pensa que está de pé, cuidado. Cuidado, meu irmão, para que você não caia. Não para de confiar no Senhor, no dia difícil ou no dia mau, ou no dia bom. Por fim, que a ganância e o amor às coisas dessa vida e dessa terra não nos dominem. Que não sejamos nós a laranja podre que precisa ser retirada do cesto. Porque a laranja podre, ela nunca reconhece que ela é a laranja podre. Então vamos colocar diante de Deus o nosso coração. Pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração de fato e nos diga: Senhor, tem algo em mim que eu preciso consertar, que eu preciso abandonar. Me ajuda a entender, me ajuda a melhorar, me ajuda de fato a ser mais parecido com o Teu Filho Jesus e menos comigo mesmo. Tá bom, meus irmãos? Vamos aprender com Eva, com Davi, com Acã, e vamos impedir que essa história se repita na nossa vida.
que a gente confie no Senhor, que a gente receba de bom grado o que Ele nos der. Mas se tem alguma coisa que a gente quer muito e a gente não está conseguindo, vamos pensar, será que o Senhor quer isso para mim? Será que é agora? Será que eu não preciso ter paciência, confiar no Senhor? Ou será que Ele não quer uma coisa diferente e eu estou tão cego, focado nisso aqui, que eu não estou conseguindo ver o resto? Então que a gente tenha uma oração muito madura e muito sincera diante de Deus e dizer: Deus, isso aqui não é para mim. Fecha essa porta. Fecha essa porta, não me deixa entrar. Não me deixa querer e cobiçar aquilo que não é para mim. Me dá aquilo que o Senhor quer e me ajuda a me alegrar com isso. Se não é para mim, fecha a porta. Mas o que for para mim, abre a porta, meu Deus. E eu tenho certeza que ninguém fecha. O que for para mim, será meu. Porque o Senhor garante que será. Não porque eu mereço. Não pela força do meu braço, mas porque o Senhor é quem dá essas vitórias e essas bênçãos. Que a gente não se engane. Que a gente confie nesse Deus. Essas histórias estão aqui registradas para que a gente aprenda com elas e faça diferente. Então que a gente faça diferente. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor nos ensina. Eu te louvo porque a tua palavra é viva e o Senhor tem de fato nos moldado, nos confrontado, ó Deus. E nessa noite, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor os abençoe, ó Deus. Que os ajude a realizar os desejos do seu coração. Cada sonho, ó Deus, que eles têm, que eles consigam alcançar. Mas que eles tenham a plena convicção de que tudo veio do Senhor. Pela tua permissão, pela tua graça, pela tua bondade. Mas não nos deixe, ó Deus, amar mais este mundo e as coisas deste mundo do que amamos o Senhor e a tua palavra. Que a gente não crie raízes nessa vida, que a gente continue olhando para o céu, olhando para o teu Filho Jesus, certos de que caminhamos para Ele, em direção à cruz dEle, para um dia entrarmos, ó Deus, pelas portas do céu e estarmos contigo, certos de que nada nessa vida é melhor ou maior do que a certeza de que temos o Senhor e de que em breve te veremos face a face. Abençoa, ó Deus, a igreja de São Martim. Permite, ó Pai, que eles sejam uma bênção nesse bairro, que eles alcancem essas pessoas, essas casas, essas famílias, e que eles deem um bom testemunho, ó Deus, de quem o Senhor é na vida deles. Abençoa a liderança deles, ó Deus. Abençoa as suas crianças, que elas cresçam em graça, em conhecimento da tua palavra, e que essa igreja, de fato, ó Deus, frutifique e abençoe todo o bairro de São Martim, toda a cidade do Recife, e sejam de fato, ó Deus, uma bênção para todo o povo de Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.